Bom, eu nasci no povoado, né, do município de Buriti do Lopes, que hoje os pessoal chama zona rural. Lá eu nasci na zona rural do Buriti do Lopes, um povoado chamado Baixa do Gato. Aqui, poucos quilômetros de Parnaíba. Daqui lá dá mais ou menos uns 40, 50 quilômetros. Fica pra cá da volta da Lagoa do Meio, né? Quem vai para o Jandiro, ali com o sentido que vai para o Maranhão, né? E lá foi, a minha vida lá foi muito dura, né? Com meus 12 anos já comecei a fazer caeiras, né? Que é aquela que faz o carvão. Eu procurava tucuns, né? Aqueles tucunzinhos redondos, né? E botava para secar e depois quebrava e colocava em um saco, né? E após pegava um jumento que nós tínhamos lá por nome de pombo roxo, né? E saía às 4 horas da manhã com a carga de carvão e o saco de tucum no meio da cangaia. E me lembro como a hoje, o cidadão que comprava na mão da gente lá chamava é, Boca Rica. Tinha o seu Olímpio também que comprava os tucuns, né? O carvão não, os tucuns. Os carvão a gente vendia gritando, passando ali em redor do mercado, né? Que antigamente tinha o Fumacê Clube, né? Desculpa aí que eu tô me lembrando. Fumacê Clube, né? E, e a gente ficava ali, rodando ali, né? Nós sempre ia de segunda-feira, né? Que tem a feira, né? Sempre foi segunda-feira no Buriti do Lopes. Eu sei que com a lata e o carvão, a gente vendia a lata de carvão. E quando eu terminava de vender aquele carvão, só vinha de branco mesmo só os olhos, né? E aí quando eu terminava, eu ia lá no mercado, pegava, que antigamente, hoje o tempo é mais moderno, né? E antigamente chamava refresco, né? Eu chegava lá e dizia assim, me dê um copo de refresco e um pão. Aí você abarcava o copo de refresco com pão. Hoje o pessoal está mais moderno, chega numa lanchonete, diz, me dá um copo de suco, me dê um pão aí passado manteiga, esquentado na chapa. E naquele tempo nós não tinha essa modalidade, né? Nossa vida foi muito dura no interior, mas graças a Deus, né? Deus me abençoou, que hoje, né? Vivo outra vida, né? Considerado um dos grandes blogueiros de Parnaíba. Eu estou aí, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade que me deu. Sim, depois que eu fiz 16 anos, né? Eu fiz 14 anos por aí assim, teve um episódio aí com a minha irmã, né? Minha irmã arrumou um namorado aí com um rapaz aí para pé do morro, né? E nesse tempo a minha avó e meu avô era vivo ainda, né? E eles foram visitar um tio meu que hoje é falecido há muitos anos, né? E nessa viagem dele, a minha irmã pegou, fugiu com esse rapaz que ela conheceu numa festa, né? Aquelas festas que a gente ia pegar a carona, ia pegar o caminhão, a gente era em cima do caminhão para as festas, né? E nesse tempo também tinha aqueles pessoal que vendia laranja, suco, né? Que é o refresco chamado, né? Nas festas, né? E aí, como é que se diz? Ela conheceu esse rapaz lá por nome de Zé Maria, e que ela hoje tem dois filhos com ele, né? Que é Luan e Vanessa, né? Estão todos casados, né? Luan parece que se juntou, sei que a Vanessa casou, separou, mas se juntou e está vivendo bem em São Paulo, né? Graças a Deus. Mas a vida da gente não foi fácil no interior, né? Minha irmã ia buscar água nas cacimbas com a cabaça. Nesse tempo nós não tinha condição de comprar um celular ou uma câmera para filmar. Era bom se tivesse essas imagens nossas, né?
nesse tempo lá. Mas infelizmente não tem, mas eu estou contando aqui o que aconteceu ali naquele interior da Baixa do Gado. Muito bem. Aí a minha irmã fugiu e a minha mãe sempre morando aqui em Parnaíba. Toda a vida ela morou aqui em Parnaíba, né? Que meu pai foi embora, deixou eu com 1 ano de idade, com 2 anos de idade, e a minha irmã com 1 ano de idade. E aí a minha mãe veio do interior para Parnaíba para trabalhar, para ajudar a criar nós. Que a gente foi criado pelos meus 2 avós, né? Que eu tinha com uma pai e mãe. E aí minha mãe morando em Parnaíba e nós lá no interior. E os velhos foram para São Paulo para fazer a visita, esses filhos dele lá. E a minha irmã pegou, aproveitou a oportunidade, fugiu com esse rapaz. E aí uma tia minha também morava aqui em Parnaíba, que Deus já levou ela, né, que ela esteja em bom lugar, comunicou a minha mãe sobre o fato, né, e eu que levei a culpa toda, porque eu fui condenado, julgado pela minha mãe, pelos meus familiares, que eu era o culpado de ter pegado, ajudar a minha irmã a fugir, né, com esse rapaz. Então eu fui expulso de casa, jogaram minhas coisas no terreiro, minhas roupas, tudo. E eu não tinha outra saída, vim aqui para Parnaíba. Não procurei a casa da minha mãe, né? Não procurei a casa da minha mãe. Eu sei que vivi aqui em Parnaíba, eu desde esses 14 anos, foi muito ruim para mim, passei uma fome igual um condenado. Nesse tempo, aqui na Barra da Guari, tinha um boquezinho da Polícia Militar e de lado tinha um cabaré chamado Cabaré da Figueira. Então eu ficava lá no boquezinho da polícia, lá esperando, né, um policial me dar até um restantinho da comida dele, né, ou sobrasse qualquer coisa lá para mim. Eu com fome comia tudo. Então os policiais nessa época lá, fiz amizade com eles, tudo, e eles tiveram dó de mim. Aí o que eles pegaram? Eles sempre tinha um policial lá que rachava a bandejazinha dele comigo. Para dormir, eu dormia de um bug rei, que tinha um campo da Mercedes, tinha um bug rei lá parado lá, e eu ia lá, botava minha roupa lá, dormia, tomava banho lá no posto. Foi muito difícil a minha vida aqui dentro de Parnaíba, mas também não procurei minha mãe, porque ela estava com raiva de mim, que achava que eu era o culpado da separação da minha irmã. Muito bem, é uma história muito interessante, né? Então, depois disso, um tenente, né, que eu acho que ele já está aposentado, que é o Tenente Souza. Na época ele era até delegado da primeira delegacia, que hoje é a Central de Flagrante, que lá era a Delegacia da Mulher, antigamente. Me pegou, levou eu lá para o quartel, que era o 1º Batalhão Major Osmar, antigamente não era o 2º, era o 1º Batalhão Major Osmar, hoje, que é lá onde é o complexo de Menor. E lá me apresentou para o comandante, que o comandante desse tempo era o Major Mardoni, que Deus tem ele lá em bom lugar, que ele já é falecido, né? E através do Major, o Major me ajudou. Foi no mercado, comprou lá lata de engraxar, sapato, comprou uma escova, comprou uma franela. E lá no batalhão, no 1º Batalhão Major Osmar, antigamente, tinha uma cadeira de engraxate. E o comandante chegou e disse assim: seu Hernandes, que meu nome é Hernandes, o meu nome de águia leva por cá titular do blog que eu criei em 2013. Então, seu Hernandes, a partir de hoje, o senhor vai ser o engraxate oficial da Polícia Militar de Parnaíba. E foi aí, meu irmão, que eu comecei a engraxar, recebi logo um caderno, uma caneta. Então todos os PM que sentavam naquela cadeira para mim engraxar o sapato, era coisa de louco, né? Engraxava o sapato, eu engraxava o sapato, e aí pegava o nome do policial e botava no caderno. Quando fechava, era lá, o fechamento da folha era dia 20. Quando era no dia 20, tinha um tenente, que era o Tenente Rabelo. Na época ele era tenente, né? Que ele foi, inclusive, ele foi até comandante já do 2º Batalhão, que foi que tiraram o 1º Batalhão de Parnaíba para Teresina, e deixaram o 2º Batalhão aqui, já ali no Igaruçu, né? No Joás Souza.
E aí ele foi comandante da Polícia Militar daqui. Mas o coronel Rabelo, né, que ele foi aposentado como coronel, ele foi um dos contribuintes da minha ajuda na minha vida. Ele contribuiu muito. Ele era o tesoureiro na época, ele era tenente, ele era o tesoureiro. Ele que fazia toda a contabilidade dos pagamentos. E lá ele fazia os descontos do salário dos PM, né? E repassava e fazia um cheque do Banco do Nordeste nessa época. Que hoje, lá onde era o Banco do Nordeste, é a Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí. E por aí, enfim, eu sei que a minha vida não foi fácil em Parnaíba, né? Quando eu completei 17 anos para 18 anos, eu optei de servir o Exército em Fortaleza. Por quê? Porque veio um policial lá de Fortaleza, bastante conhecido, de um policial aqui, que eu não me lembro mais o nome dele, e falou assim, não, você vai para Fortaleza, você vai lá para minha casa, você vai servir o exército lá, porque lá é quartel-general, você vai ganhar meio salário mínimo, porque naquele tempo lá ganhava meio salário mínimo, hoje ganha um salário integral, né? E aqui, como era o TG, né, que é o 10012, você não ganhava nada, né? Você que tinha que ter um transporte para ir lá servir tudo, não ganhava nada, e lá ganhava. Então foi isso, eu fui para Fortaleza, cheguei lá, eu já fui alistado daqui, e cheguei lá, só pedi a transferência, né? E servi o exército durante 12 meses em Fortaleza. Fiquei ainda 2 meses na casa desse policial, bacana, gente boa, tanto ele como a esposa dele me ajudaram bastante. E aí começou, como é que se diz? Começou aquela... a gente está fazendo essa entrevista aqui na sala, e de vez em quando eu olho ali para a televisão, que a televisão é as câmeras, filma lá fora, né? E como eu estou falando para vocês aqui, aí eu fico olhando para a câmera e olhando para lá, mas não é aqui não. Então eu servi o exército e aí fiquei lá, aluguei um quarto depois disso, né? Ainda passei uns 3 meses lá, trabalhei no aeroporto, né? De ajudante, né? De cozinha no aeroporto. E depois desses 3 meses retornei aqui para Parnaíba, né? E foi um negócio muito gratificante em Fortaleza. As pessoas me deram muita mão, me deram muita oportunidade lá. E depois eu vim para cá, foi o tempo que eu me casei, tá entendendo? E depois disso, eu fui embora para Brasília, né? O major Mardoni, na época, pedia que eu ficasse aqui em Paranaíba, que ele me ganjava na Polícia Militar. Mas eu não quis, eu optei ir para Brasília. Fui para Brasília, meu primeiro emprego lá em Brasília foi de servente limpando chão, né, puxando rodo, né? Depois foi promovido para porteiro, né? E morando de aluguel. Morava lá na Ceilândia Sul, né? E lá para mim foi bom e não foi, porque todo o dinheiro do meu salário que eu recebia lá praticamente ia embora em comida e aluguel. Então a minha vida em Brasília também não foi bom também, né? Foi bom e não foi, porque eu não ficava desempregado lá, sempre eu tinha meu emprego e, como é que se diz, e mantinha meus negócios de pagava água, pagava luz, né? Pagava o aluguel, né? Enfim. Então, aí depois disso, houve um contratempo, né? Vim para Parnaíba, vim embora de Parnaíba, chegou aqui em Parnaíba, não deu certo, consegui comprar uma casa ali no Conjunto Betanha, ficava de frente antigamente chamava Sopa na Mão, né? Que era do Monsanto, porque na época ele era governador. E aí o que aconteceu? E aí não deu certo eu conviver com a pessoa, né, que eu era casado, me separei e voltei para Brasília de novo. Lá fiquei trabalhando. Eu sei que eu fiquei uns 15 anos em Brasília. Nada consegui em Brasília. E fiquei separado por 5 anos e retornei aqui para Parnaíba.
Ah, depois aqui em Parnaíba, eu comecei, como é que se diz? Eu comecei a procurar meu pai. Eu digo, ó, já que eu estou só, eu vou procurar meu pai. Nesse tempo eu tinha o quê? Uns 26 anos, por aí, por essa faixa aí. Eu botei na cabeça de viajar procurando meu pai. Viajei em várias cidades, né? Com o nome dele, só que eu não ia achar nunca, porque o nome dele, lá no certidão de batismo, estava Raimundo Donato Pereira. E então eu estava procurando por um Raimundo Donato Pereira. E procurava os meios de comunicações, como televisão, né? Que eu participei de programas de televisão, e as televisões tentaram me ajudar também a procurar meu pai, né? E como é que se diz? Enfim, aí eu voltei para Parnaíba, daqui fui uma cidade de Chaval, né, lá onde eu tenho uns bons amigos, e lá conheci uma pessoa maravilhosa, né? E me casei com ela, que hoje tem 16 anos que eu convivo com ela, né? É uma pessoa respeitadeira, consideradeira, né? É uma pessoa que me ajuda muito, principalmente na hora que eu estou muito preocupado com alguma coisa, ela chega, me pergunta, me aconselha para que eu não possa ficar estressado, que tudo vai dar certo. É uma pessoa que veio de paraquedas mandada por Deus, né? E eu vivo com ela até hoje, graças a Deus, não tenho nada a dizer, é uma excelente minha esposa. Então, depois disso, que eu estava com a minha esposa, namorei um ano em Chaval, né? E em Chaval, eu voltei para Fortaleza, já na companhia dessa minha esposa, né? E cheguei lá, tentei conseguir um emprego lá, eu e ela não conseguimos. E aí, como eu já tinha aquele projeto de procurar meu pai, eu rodei várias cidades. E aí, como eu não estava encontrando, eu tive uma ideia de voltar a Parnaíba com ela e vasculhar o cartório Buriti dos Lopes e Parnaíba para que eu pudesse encontrar qualquer vestígio. Porque se ele é filho de Buriti dos Lopes, o registro antigamente de quem nascia no Buriti dos Lopes não ficava no cartório Buriti dos Lopes, vinha aqui para Parnaíba. E aí eu comecei a fazer essas investigações, né? E já que eu já tinha andado em cento e tantas cidades, umas 120 cidades por aí, né? Contando já com a minha esposa, né? E aí eu vim aqui no cartório do Buriti do Lopes, não encontrei. Vim aqui para o cartório de Parnaíba, por coincidência, encontrei o certidão de casamento dele, que ele estava casado com outra pessoa na cidade chamada Itabira, Minas Gerais. Isso eu já tinha o quê? 31 anos de idade, não, 32 anos de idade e ele com 31 anos desaparecido. Minha avó morreu, meu avô morreu, né? O meu avô morreu depois que eu encontrei ele, que eu tirei foto com ele, vim e apresentei para ele, e ainda vi o filho aí pela foto, né? Então, todo mundo achava que meu pai estava morto, né? Ele estava morto, ele não era mais vivo, mas eu sempre tive aquele negócio no peito que eu dizia assim, ou eu acho ele vivo ou ele morto. Não sei a sepultura dele, eu acho. E aí no cartório, coincidência, lá onde eu fui registrado, foi encontrado o registro de certidão de casamento, que ele estava vivendo com outra pessoa, casada na cidade de Itabira, Minas Gerais. Eu e minha esposa voltamos para lá, chegamos a pegar até carona de caminhão, porque o dinheiro acabava na, na cidade, que a gente não tem condição de tirar uma viagem direta, então eu ia vendendo balinha house, que nesse tempo eu não fazia antena para televisão, eu vendia salgadinho, vendia R$ 1, R$ 2, sempre com a minha verdade, com a minha honestidade, e dizia para que era aquela ajuda do dinheiro. Era para me pagar passagem, comida, hotel, até a chegada ao local onde meu pai se encontrava. Então, nessa andança toda, cheguei até numa cidade chamada João Molevast, que é do estado de Minas Gerais, que tem a entrada que vai para Itabira. E lá um filho de Deus pagou nossa passagem no ônibus. Ó. Na hora que a gente desceu,
pegamos o ônibus e fomos até Itabira. Só que eu já tinha um dinheirinho, já junto de venda de balinha, salgadinho, né? E a minha esposa também junto comigo, vendendo. Eu no lado na rua e ela também no lado da rua vendendo. E graças a Deus nós nunca passamos fome, nunca deixamos um dia de tomar café, nunca deixamos um dia de almoçar, nunca deixamos um dia de jantar, nunca deixamos um dia de lanchar. Sempre os lanches eram às 3 horas da tarde, como da hoje é ainda. E aí, enfim, encontrei o meu pai vendendo o jogo do bicho de frente a uma antiga estação lá na cidade de Itabira, Minas Gerais. E aí, enfim, para mim foi uma alegria de eu ter encontrado com ele, né? Eu cheguei lá, o cidadão disse, olha, tu vai e não diz que tu é filho dele, depois tu faz umas conversas com ele, comenta com ele. Então eu sentado lá, e aí ele nervoso, eu perguntei de onde ele era, ele disse que era do Buriti dos Lopes, Piauí. Perguntei quantos tempos ele estava fora do estado do Piauí, e ele disse que era 31 anos, bateu certinho com o documento, e eu disse, rapaz, é invocado, eu moro em Buriti dos Lopes, tem um pai, lá um casal, que diz que tem um filho desaparecido com 31 anos. Aí ele me perguntou como era o nome dessa pessoa, eu falei que era Raimundo Nonato de Souza Freitas. Isso é a minha mãe. Aí o pai, ele disse, ó, o nome lá é São Antônio Freitas, Antônio Pereira de Freitas, isso é meu pai. Eu digo, e se eu te falar que eu sou teu filho, que eu estou te procurando? Rapaz, o homem amarelou, o homem deu uma mijadeira, começou a dizer que tinha problema de diabetes, que foi a maior, já começou, foi pagar caldo de cana pra gente. Então, foi uma loucura, né? E isso daí depois eu posso contar para vocês sobre esse reencontro, né? Que a gente teve lá, né? Sim, aí depois disso, que eu encontrei ele, eu fui para São Paulo. Morei 1 ano e 4 meses em São Paulo. Tentei, eu e minha esposa, procurar um emprego lá, mas nós não encontramos emprego, né? E eu, para sobreviver de lá, sempre eu sou um cara batalhador, um cara que vivo do meu suor. Assim mesmo, tem gente que critica e fala isso da minha pessoa, mas eu sou uma pessoa que eu sempre trabalhei e vivi do meu suor, com a minha verdade e com a honestidade. Tinha uma caixinha de isopor, eu comprava, ia lá na vez, comprava refrigerante, cerveja, água mineral, e ia para uma feira chamada Nazaré, próximo do bairro que eu morava no Itaim Paulista. E lá, todos os domingos eu ia lá com essa caixinha com água, cerveja, mineral, tudinho. Sei que de manhã para meio-dia eu terminava, vendia tudo. Era com esse dinheiro que eu fazia despesa para dentro de casa. Era com esse dinheiro que eu pagava o aluguel. E a minha esposa ajudava a olhar o filho da dona da casa, né? Que nesse tempo lá, ela olhava lá por R$ 100, já ajudava também nós no aluguel. Foi uma loucura esse ano e 4 meses lá. Cheguei a vender e pegar 2 ônibus, né? 3 ônibus, pegava um até na estação lá do trem lá, de Itaim Paulista, aí descia lá na Barra Funda, da Barra Funda pegava outro ônibus e ia para o bairro do Limão. Todos os finais de semana eu ia lá para vender água mineral e cerveja lá na Rádio Tual, lá, que é o CTN, o Centro Tradicional Nordestino. E lá eu vinha com aquele dinheirinho, então aquilo ali já ajudava bastante a nossa vida. E aí, passou esses 4 anos, não deu nada pra gente, eu fui, peguei, vendi algumas coisinhas que tinha lá e vim embora com a minha esposa para Brasília. Chegou em Brasília, a gente alugou uma casa, passamos mais... Casa não, barraco, porque o cara para alugar uma casa em Brasília precisa ter bastante dinheiro, né? E aí o que deu? Aluguemos, né? Lá vizinho a casa de uns amigos que a gente tem lá em Brasília, né? E infelizmente não deu certo. E aí eu tive a ideia, eu vi lá uns caras fazendo umas antenas de lâmpada fluorescente, e eu tive a ideia de fazer aquelas antenas. Se a lâmpada fluorescente dava na televisão,
Então eu comecei a comprar os canos de PVC, comprava aquelas conexões, aqueles joelhos, aquele tampão, né, uns fios daqueles mesmo que tem na parabólica, conector, assadeira, era parafuso nesse tempo que eu botava, não era rebite, que hoje aqui em Parnaíba eu já botava era rebite para economizar mais, né? E fazia as antenas com aquele cano esticado, né? Depois daquilo ali eu fiz aquelas antenas balão, né? E aí comecei e fui lá para Formosa do Goiás. Lá tem uma praça, eu botava as antenas para vender, né? E lá eu vendia as antenas, aluguei uma casa, porque se eu fosse ficar só no hotel, não ia dar, o dinheiro não ia dar para nada, né? E aí é o seguinte, fiquei lá, eu namorei também, mesmo tanto de tempo que eu morei em São Paulo, eu morei em Formosa do Goiás. Lá eu fazia as antenas, passava de segunda a sexta, de segunda a sábado, lá no centro de Formosa, numa praça, botava um monte de antena lá, ficava eu e minha esposa lá vendendo, né? E aos domingos eu ia para a feira, a feira, né, grande lá, também eu vendia, ganhei bastante dinheiro lá com as antenas, graças a Deus. E aí o que que deu? Lá eu consegui comprar um Escort europeu, ano 93. Não, perdão, 94. A pessoa, a proprietária da casa lá, falou que o filho dela ia vender o carro, perguntou se eu queria comprar. Ele disse, olha, o dinheiro no monte era 5 mil no tempo, o carro, né? Dinheiro no monte teu não, mas eu dou tanto e eu só me parcela, o restante eu pago. E ela foi, rasgou, eu dei 2 mil, e ela rasgou os 6 prestações de 500, que eu dava, todos os domingos eu dava os 500 reais para ela. E aí consegui, comprei esse carro, passei 1 ano e 4 meses em Formosa, peguei eu e minha esposa, enchemos o carro de material e viemos embora para Parnaíba. Viemos por Barreiras, parei lá, fazia as antenas no meio da rua lá, e botava para vender, vendia. Quando eu vinha para um hotel ali, já ali das Praças das Palmeiras. Eu sei que eu passei ainda uns 3 meses em Barreiras nessa arrumação. E eu sem habilitação, o carro em dias, mas eu sem habilitação. Então eu viajava e com todo cuidado, pelo desvio, para não passar na Polícia Rodoviária Federal, para que eu não pudesse ser parado. Então eu vim nessa viajada, a gente veio parando, passou o Monsenhor Gil, passamos 1 mês lá, Monsenhor Gil, depois Teresina. Teresina passamos mais um mês ou 2 meses lá também, vendendo as antenas também, e vim para cá, para Parnaíba. Só chegando aqui em Parnaíba, as coisas se tornou meio ruim, e eu não queria procurar minha família, que eu procurei não procurar minha família, né? Porque família naquele tempo só queria saber quando eu tinha dinheiro. Quando eu não tinha, eles me chotavam, voltavam para correr. Então foi isso. Então, o que é que eu fiz? Passei 1 semana dormindo dentro do Escort, aqui na Delta, e eu vendendo as antenas. Aí depois eu resolvi ir para Pretolina, Pernambuco, onde eu passei outra temporada lá também. E a saída minha para Pernambuco, fui parando, vendendo as antenas, eu fui Piracuruca, passava 2 dias, 3 dias, fui lá em Piripiri, passava mais 5 dias vendendo as antenas, fazendo as antenas, sempre com material pronto para fazer as antenas, para gerar o dinheiro para a despesa do combustível do carro, da alimentação, né, e pagar a dormida, onde chegasse, né? E assim eu fui parando na cidade de Campo Maior, aí de Teresina já passei direto, fui até na divisa, comecei em Picos. Chegou lá em Picos, lá tem um posto chamado Posto Gatoriano, onde fica todos os caminhoneiros. Lá eu vendi bastante antena para os caminhoneiros, que eles compravam para botar na carreta, para assistir a televisão, né? E por aí foi indo, né? E aí é o seguinte, lá em Picos, perdão, passei 1 mês, né? Vendi bastante antena. De lá fui lá para
Cristalândia, né? Cristalândia, né? Que é a divisa do Piauí com lá. Lá também vendi antena. E de lá passei por Uafrânio, que é uma cidade pequenininha do estado de Pernambuco, e fui sair em Pretolina. Chegando em Pretolina, eu comprei mais material e fiz antena e procurei alugar uma casa de frente à feira, que se chama Feira do Ouro Preto, né? Que é, o bairro lá é Ouro Preto. E, então botaram o nome da feira do rolo lá, onde tem toda venda de mercado, fruta e tudo, feira, vende tudo lá. E consegui alugar uma casa de frente à feira, com o nome da rua Curral Queimado. E lá eu comecei a vender as antenas, ganhei bastante dinheiro, vendi o Escort para reproduzir o material, para quando eu viesse embora, comprar outro carro e ir embora, que foi o que aconteceu, que eu comprei um Monza, também com documento atrasado, mas eu cheguei a botar ele em dias, né? 94, um Monza Tubarão, de cor vinho, né? E passei mais 1 ano e 5 meses por aí lá, e voltei aqui para Parnaíba e estou aqui. Ah, vai ter outra segunda entrevista, né? Portanto, deixa para outra parte da outra entrevista que eu comento mais as aventuras que eu tive pelo Brasil afora, né? Na outra entrevista, aqui diretamente. Para quem não sabe, pessoal, eu estou na minha casa, eu moro no Dom Rufino 2, foi um presente de Deus, né? Minha esposa se inscreveu no programa Minha Casa Minha Vida, e hoje nós moramos aqui nessa belezura de casa, né? E em 2013 foi quando eu retornei definitivo para Parnaíba, criei um blog chamado Portal do Águia, e hoje o Portal do Águia é um blog de referência de Parnaíba, né? Me botaram logo o nome de Águia, e esse Águia pegou dentro da Parnaíba, que o pessoal que fala em Hernani, poucas pessoas conhecem o nome de Hernani, mas é por Águia, né? Mas eu agradeço, né? Eu quero deixar aqui meu abraço a cada um de vocês, e a próxima gravação da segunda parte, né? Essa é a primeira parte, a segunda parte, a primeira parte da entrevista, né? Aí tem mais outra, né? A segunda. Ah, porque a história é grande, tem muita coisa a contar aí, tem a segunda, a terceira. Ah, tá bom. Então tá bom, gente. Então aí a gente, na segunda parte da entrevista, a gente volta a falar mais para vocês. Meu abraço, meu beijo e um forte abraço mesmo de coração para cada um de vocês que segue nós aí no canal do YouTube. Eu peço vocês que se inscrevam no meu canal do YouTube, aperte o sininho para que todas as vezes que a gente publicar um vídeo, né, você é automaticamente avisado. Então eu preciso de inscrito no meu canal. Se vocês puderem me dar de presente menos 5.000 inscritos no meu canal YouTube, eu ficarei muito feliz. Eu sou amigo de vocês todos, eu amo vocês, eu gosto muito de vocês, que visitem meus canais, né, tanto no Facebook como no meu portal do Águia, né? Essa entrevista vai passar no portal do Águia? Ah, vai ser hospedado lá, né? E assim, e até a segunda parte da minha entrevista, contando mais coisas, porque esse vídeo, se eu for contar, não vai caber. Tchau para vocês.